que eu parei com a dieta low carb cetogênica. Esse vídeo é polêmico aqui. Ó, primeiro de tudo, a cetogênica me tirou daqui e me colocou aqui, tá? Só pra você saber. Eu tenho uma história maravilhosa com esse protocolo low carb, porque eu sou diabético tipo 1, para quem não conhece, e isso contrariou todos os médicos que eu passei e finalmente me ajudou a controlar uma diabetes que ninguém havia me ajudado a controlar, porque é tipo 1, não é tipo 2. A cetogênica ajudou a desinflamar o meu cérebro de uma maneira que me deu sucesso profissional, porque eu parei de ser inflamado e letárgico para uma pessoa mais produtiva, uma pessoa mais ambiciosa. Isso teve resultados em todas as áreas da minha vida, inclusive a profissional. Só que, se você é inscrito aqui da Ceto Saudável, você sabe que eu falo tanto de alimentação ancestral, correto? Uma das minhas formações, para quem não sabe, é em antropologia da nutrição, estudo de tribos e como essas tribos ancestrais costumavam se alimentar. Hoje em dia o que me dá paixão em estudar é uma tribo chamada Hadza, da Tanzânia, que eu gostaria muito de visitar, mas ainda não tive a oportunidade. Eu sou completamente apaixonado e obcecado em entender o que os seres humanos consumiam antes da Revolução Industrial, antes dessa onda de doença metabólica que antigamente ninguém tinha. Eu digo antigamente, pré-revolução industrial. Então, câncer, doenças cardíacas, diabetes, Alzheimer, todas essas doenças que estão cada vez mais presentes hoje em dia, elas são modernas. Então, essa paixão que eu tenho de estudar o ancestral é uma paixão de saber o que a gente fazia certo e o que hoje a gente faz errado. Afinal, o nosso cérebro desse tamanho de hoje, o nosso corpo dessa fisicalidade que a gente tem hoje, é devido ao que a gente comeu antes, não o que a gente está comendo agora. Porque hoje a gente está praticamente numa evolução inversa. Então essa ideia de alimentação ancestral é resgatar coisas que nossos ancestrais nem tão antigos assim, de um século atrás, consumiam e não tinha nenhum dos problemas que a gente tem hoje em relação à saúde. Então, para a pergunta de R$1 milhão, por que eu não faço a cetogênica e a low carb raiz? Siga a minha analogia. Se uma pessoa sofre um acidente de carro, que seja, ela quebra uns ossos, ela sofre uns danos de tecido, ela vai à UTI. Essa UTI trata essa pessoa de maneira extremamente intensa, certo? A UTI é um tratamento intenso. Aí a hora que a pessoa vai se recuperando e consegue se recuperar um pouco mais, ela é transferida para o quarto. No quarto ela é tratada menos intensamente e a hora que ela se recupera, ela finalmente vai para casa voltando à rotina tradicional. Essa pessoa, por mais que ela tenha sido curada e salva pela UTI, a unidade de tratamento intensivo, essa pessoa não vai ficar mais tempo do que necessário na UTI porque não há necessidade de ser tratada com aquela intensidade. A dieta cetogênica é sensacional, eu afirmo com a minha mão no fogo de que é o melhor tratamento para resistência à insulina, controle glicêmico e tornar a pessoa habilitada a acessar gordura corporal como ela fazia muito tempo não conseguia. Ela reensina a sua mitocôndria, o seu metabolismo a voltar a queimar gordura. Porém, eu não acredito que isso seja um protocolo para se seguir o ano inteiro, assim, sem pausa nenhuma, sem nenhum tipo de ciclagem. Assim como a UTI não é um tratamento crônico e contínuo para um paciente agravado. Do mesmo jeito que a UTI cura um paciente naquela situação, a cetogênica também restaura um corpo, restaura um metabolismo que estava em estado grave, e recuperando esse metabolismo a gente consegue seguir uma vida relativamente normal, e curando esse metabolismo a gente consegue reintroduzir carboidratos a partir de que esses carboidratos não sejam processados. O porquê de eu não acreditar de que a cetogênica é algo para se fazer de maneira crônica e constante é a lógica ancestral. O estado de cetose é um estresse hormético, assim como exercício físico, assim como jejum, assim como banho gelado e assim como a musculação. São coisas que nos deixam mais forte a partir do momento que a gente se recupera desse estresse. Porém, essa força e esse crescimento só vem após o fato estressante ter ocorrido. Eu me peguei fazendo 2 anos seguidos de cetogênica ininterruptamente e eu nunca dei tempo para o meu corpo se recuperar desse estresse crônico. E eu simplesmente criei isso como uma nova realidade para minha vida. Não me leve a mal, tá? Esses 2 anos foram que me recuperaram o cérebro, me recuperaram o meu fígado, recuperou a minha diabetes, construí músculo, me recuperei de depressão.
Tudo isso faz parte desses 2 anos de cetogênica que eu fiz mais ou menos por volta de 2016, 2017. Mas em um momento eu entendi que eu não deveria me apegar a algo que não estava mais funcionando da maneira que eu gostaria, simplesmente por ser dogmático e apegado a uma coisa que uma vez havia me curado, mas que naquele momento não estava causando os benefícios que eu esperava. Pensa no paciente da UTI, ele tem apego à UTI? Não tem apego à UTI, certo? A gente quer se tratar o mais rápido possível para seguir com a vida normal adiante. Em tribos como a Hadza, aquela tribo da Tanzânia que eu havia falado anteriormente no vídeo, essas pessoas consomem basicamente proteína animal e gordura animal. Porém, em alguns momentos, para complementar a dieta dessa tribo, eles comem frutas, eles comem tubérculos, eles comem mel, eles comem coisas que a natureza está disponibilizando, porque eles sabem que é uma energia rápida que vai dar benefícios para complementar uma dieta baseada em proteína e gordura animal. Principalmente no verão e primavera, onde esses tipos de carboidratos naturais estão bem mais abundantes. Os Hadzas, eles cavam buracos no chão para encontrar cenouras, batatas, tubérculos em geral. Então o consumo de carboidrato é complementar a uma dieta rica de proteína animal e gordura animal. O interessante da tribo Hadza é que é uma raríssima oportunidade para a gente entender o que a época de humanos caçadores e coletadores seria, só que no mundo de hoje. Então é como se a gente estivesse presenciando uma tribo anterior à agricultura, que eram os caçadores e coletadores, só que tá aqui. Hoje em dia a gente consegue ir lá visitar e ver como funciona essa dinâmica dessa tribo. Então é interessante para quem é cientista, para quem é antropólogo, para pessoas que estudam esse tipo de história da nutrição, saber como que eles se alimentam. Pela maior parte da história do ser humano, nós fomos caçadores, coletadores. É por isso que eu não faço uma dieta cetogênica tradicional, crônica e contínua. Eu tenho uma ciclagem de carboidratos porque hoje meu metabolismo está curado. Eu tenho flexibilidade metabólica. Eu consigo aproveitar os benefícios que os carboidratos têm a me dar com energia, nutrientes, preencher meus tanques de glicogênio para que eu consiga treinar mais pesado sem que eu tenha consequências metabólicas. E antropologicamente falando, isso é extremamente compatível com os Hadza, com as tribos ancestrais. Desde que eu comecei a aplicar essa lógica ancestral, essa cetogênica cíclica, não a cetogênica normal, eu percebi que eu comecei a voltar a perder gordura, entrar porcentagens de gordura corporal que eu não havia entrado ainda. Principalmente a minha libido melhorou muito mais, a minha queda de cabelo melhorou muito mais e minha qualidade de vida nunca esteve melhor. Isso porque eu ouvi o meu corpo e sabia que eu já tinha passado por um tratamento intensivo que eu talvez não precisava mais. Eu conseguiria desfrutar de coisas excelentes que os carboidratos têm a nos oferecer, os naturais encontrados na natureza, a partir do momento que eu estaria curado. Isso não só funcionou comigo, funcionou com milhares de estudos que têm sim referência científica sobre o assunto e funcionou com todos os meus alunos da consultoria e da mentoria. Mas eu vou reiterar, essa imersão na dieta cetogênica raiz é importantíssima para curar o metabolismo antes de que você coloque seu pezinho em uma ciclagem de carboidratos. Porque não adianta você estar todo quebrado num acidente e ir direto para uma cama de hospital ao invés de passar pela UTI primeiro. Você precisa ser tratado pela UTI para depois passar para uma cama e depois viver uma vida normal, que seriam os carboidratos. É vivendo, estudando, aprendendo e se reinventando. Esse protocolo de cetogênica tradicional é algo maravilhoso que me ajudou e ajuda milhares, milhões de pessoas no mundo, mas é sim uma ferramenta, talvez não seja a melhor de maneira crônica, mas é uma ferramenta de imersão para que a pessoa recupere o metabolismo. Então continuo defendendo, continuo com os 2 pés no chão de que todo mundo com o metabolismo quebrado precisa entrar em uma dieta cetogênica raiz. Mas também continuo sendo um estudioso, continuo pesquisando forte nessa área de ciência da nutrição, de biohacking, de bem-estar, e eu convido você a sair desse dogmatismo dietético, essa coisa dessa nossa comunidade low carb, que eu participo, mas que está muito dogmática em relação a carboidratos naturais, tá? Então eu espero que esse vídeo tenha sido muito útil, espero que você vá dar uma pesquisada na tribo Hadza para entender o que eu estou falando, H-A-D-Z-A, coloquei umas fotos aqui, e entenda que a cetogênica cíclica talvez seja a dieta mais antropologicamente compatível conosco, beleza? Te vejo na próxima e até logo.